Muito bem, meus irmãos. Brincadeiras à parte, nós estamos então dando prosseguimento ao estudo que fizemos hoje pela manhã. Nós estamos falando especificamente do lema do ano da nossa igreja, transformados pelo Evangelho, comprometidos com o reino. Nós lemos hoje pela manhã Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Quero convidá-los, por gentileza, a abrirem as suas Bíblias para o livro de Mateus, capítulo de número 6, verso de número 33. Comprometidos com o reino. Vamos lá, meus queridos irmãos, comprometidos com o reino. Mateus capítulo... capítulo não, né? Calma aí. Capítulo 6, verso 33. Uma nova revelação aí, tá? Brincadeira. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar. Damos-te graças, Senhor Deus, pela esperança que nós temos da concretização do seu reino neste mundo, através das nossas vidas, do nosso comprometimento, e sabemos que um dia tu has de reinar sobre todo este mundo de maneira visível, e nós ansiamos por este momento. Eu peço, Senhor Deus, que enquanto não chegamos nesse patamar das nossas vidas, nesse tempo, nesse período, que possamos viver como se nós estivéssemos já perante o Senhor. Agradecemos pela oportunidade, pela igreja aberta, pelos irmãos aqui presentes, pelos nossos queridos visitantes. Damos graças ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Antes de nós prosseguirmos, temos a dona Yara que nos visita pela primeira vez, então obrigado pela presença da senhora, tá bom? Então, meus queridos, quando nós falamos hoje pela manhã sobre a primeira parte do nosso lema, transformados pelo Evangelho, eu expliquei a vocês pela palavra de Deus que é uma transformação na vida daqueles que confessaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. É uma transformação visível, não é algo fabricado, não é algo forçado, mas é algo que transcende de um coração totalmente fiel ao Senhor, ou pelo menos alguém que verdadeiramente foi transformado. Então, uma vez que nós somos transformados pelo Evangelho, através da salvação e sacrifício de Cristo, há a segunda parte, que é o comprometimento com o reino de Deus. Então, na nossa vida, nós somos comprometidos com algo, sempre. Alguns são comprometidos com o trabalho, outros são comprometidos com os estudos, esportes, hobbies, família. Não há nada de errado nesse tipo de comprometimento. Mas a pergunta que nós precisamos iniciar essa noite é o que Deus espera, ou de que forma que Deus espera que nós sejamos comprometidos com o reino de Deus. Como que é esse comprometimento que Deus espera de cada um de nós? Então, é por isso que nós estudaremos essa noite o que isso significa para cada um de nós. Se nós entendemos a importância da salvação em Cristo e como isso transforma as nossas vidas, há a segunda parte, que é o nosso comprometimento com o reino de Deus. Então, Jesus ele já deixa claro: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas Jesus está falando? Ali no contexto de Mateus capítulo 6, Jesus começa no verso 25 dizendo: não andeis ansiosos pelas coisas que haveis de comer ou que haveis de vestir. E aí ele começa a destrinchar, dizendo que Deus cuida das aves dos céus, da natureza maravilhosa que nós vemos, e porque Deus não há de cuidar de cada um de nós. Em outra passagem, Jesus vai dizer que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. Então todas as coisas que vêm de bom ou de ruim, vêm de Deus. Então não precisamos estar ansiosos pelas coisas que aconteceram nas nossas vidas. Isso não é uma, vamos dizer assim, não é uma... eu tenho uma palavra na cabeça, mas é uma palavra difícil.
né? Não é uma questão que as pessoas têm que deixar de trabalhar. Ah, vou ficar em casa que Deus vai providenciar todas as coisas. Não. À medida que nós somos fiéis a Deus, Ele sabe das nossas necessidades e Ele vai acrescentando a nós aquilo que nos é importante. Então, assim como falamos nesse ano, como igreja, nós assumimos este lema que está à sua frente. Nós falaremos até o último dia deste ano. Não sei se faremos outro ano que vem, se nós prosseguiremos. Mas é importante a reflexão, meus irmãos. Nós vimos como o Evangelho transforma. Agora, precisamos entender como essa transformação nos leva a um compromisso real com o reino de Deus. Então, o que significa estar comprometido com o reino de Deus? Antes de mais nada, vamos entender o que é o reino de Deus. Mais uma vez, você vai passear pela Bíblia comigo, abre sua Bíblia para o livro de Mateus, capítulo de número 4, verso de número 17. O que é o reino de Deus? Mateus 4,17 vai dizer que daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então, o que é o governo de Deus? De uma maneira simples para nós compreendermos, o reino de Deus é o governo soberano de Deus sobre tudo e sobre todos. Então, o reino de Deus é o governo soberano de Deus sobre tudo e sobre todos. É o domínio da vontade de Deus e a sua justiça que estão sobre, ou que estarão sobre esse mundo. Jesus anunciou: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Aí você pode dizer: mas pastor, tanta corrupção, tanta violência, tanta coisa ruim, como que a vontade de Deus, como que o reino de Deus ele é soberano sobre tudo e sobre todos? Vamos responder essas questões. Lucas capítulo 17, verso 21. Vamos lá. Lucas 17, 21. Alguém leia para nós, por gentileza. Aonde está o reino de Deus? Lucas capítulo 17, verso de número 21. Acho que eu pode ler para nós. Então o reino de Deus está onde? Pega seu dedo indicador. Pega, gente, não precisa ter vergonha não. Agora faça assim. O reino de Deus está em nós. Haverá um dia onde o Senhor reinará sobre este mundo. Não é agora. Mas o Senhor reina sobre aqueles que foram transformados pelo Evangelho. Olhe Apocalipse, capítulo 11, verso de número 15. Que aqui nós temos como a promessa de Deus no futuro será plenamente estabelecida. Apocalipse, capítulo 11, verso de número 15. A palavra de Deus vai dizer: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então haverá um tempo aonde o Senhor Jesus Cristo reinará sobre tudo e sobre todas as coisas. No entanto, hoje, no momento em que Cristo estabeleceu a sua igreja, o reino de Deus está em nós. O reino de Deus está em nós. Então, quando Jesus fala: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, nós não estamos falando de um reino estabelecido sobre todos, mas está ou deve estar estabelecido em nossos corações. Então, meus irmãos, essa perspectiva, a compreensão de assim como nós falamos, não pode alguém dizer que está em Cristo e não ser transformado pelo Evangelho.
Não há como alguém dizer que ama a Deus e não ter sido transformado pelo Evangelho. Porque o reino de Deus está em nós. E isso transforma as nossas vidas. Nós temos em nosso coração, ou pelo menos precisamos ter, a certeza de que o Senhor reina sobre as nossas vidas. Agostinho de Hipona, ele disse que o reino de Deus começa onde Deus reina no coração dos homens. Então o reino de Deus começa aonde Deus reina no coração dos homens. Então não podemos fugir dessa pergunta. O Senhor, ele é rei do seu coração? Porque o rei do nosso coração é aquele que tem o primeiro lugar. Se nós temos dado mais valor às coisas do mundo, ao trabalho, aos estudos, à namorada, ao namorado, esposo, esposa, filhos, lazer, time do coração, o Senhor não é rei em nossos corações. O Senhor Jesus Cristo já tinha dado a letra dizendo que não podeis servir a dois senhores. Então, meus irmãos, aonde é o reino de Deus? Em nossos corações. Em segundo lugar, há o chamado ao compromisso com o reino. O próprio texto fala de Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então aqui nós estamos falando sobre o quê? Prioridade absoluta. O que é prioridade? É aquilo que você faz em primeiro lugar, ou aquilo que você dá mais valor. Então Jesus não pede que nós busquemos o reino de Deus como algo secundário, mas como a prioridade máxima nas nossas vidas. Eu reitero, meus irmãos, o nosso problema, e daqui a pouco a gente vai ver sobre isso, é que nós, como igreja, como cristãos, nós somos os maiores culpados do reino de Deus não estar fazendo uma diferença na vida daqueles que estão à nossa volta. Porque pode parecer que não, mas a história da igreja mostra que aonde há mais liberdade de adoração a Deus, há mais falta de comprometimento. Aonde há mais liberdade de adorar-se a Deus, há muito mais falta de comprometimento. Porque certa vez eu disse para vocês o seguinte: ali atrás nós ainda temos folhetos. Essa semana nós vamos pegar mais aqueles folhetos que nós distribuímos recentemente. Mas se cada um daqueles folhetos, pelos meus olhos aqui deve ter uns 1000 folhetos ali. Se eu lançasse o desafio para vocês dizendo, cada folheto entregue, você mostra para mim na semana que vem que você entregou 100 folhetos e cada um desses folhetos vai valer R$1. Quem aí não queria ganhar 100zão? Só que porque não vale valor nenhum, pelo menos que nós podemos ver, muitas pessoas não entendem a necessidade ou a importância de nós entregarmos um folheto. Não interessa se você acredita que folhetos funcionam ou não, porque quem transforma a vida de pessoas é o Espírito Santo. A nossa responsabilidade é pregar o Evangelho. Pastor, eu acho que o folheto não funciona. É o seu direito. Mas existem grandes homens de Deus que foram salvos através de um folheto. Inclusive, pastor Yuri, um dos pastores que já pregaram aqui muito tempo atrás, um amigo querido que nós temos, entregou o seu coração a Jesus e hoje serve ao Senhor no ministério através de um folheto que ele leu e, posteriormente, o Espírito Santo agiu em sua vida e ele fez uma decisão a Cristo. Então, meus irmãos, tudo em nossa vida, trabalho, família, planos, deve estar subordinado ao reino de Deus. Uma das últimas pregações de 2024 foi a importância de nós sairmos de férias e levarmos Deus conosco. De nós não deixarmos a nossa vida espiritual de lado. De nós suprirmos a necessidade de termos um período, um tempo com Deus diariamente. Nós temos tempo para acordar tarde, para almoçar tarde, nós temos tempo para ir para a praia, para ir para o lago, nós temos tempo para passear,
para andar de bicicleta, para fazer todas as coisas. Mas quando é tempo para ler a Bíblia, muitas pessoas deixam de lado. Sequer levam as suas Bíblias. Hoje, nós temos a facilidade de ler a Bíblia no celular, no tablet, em qualquer lugar. E muitas vezes ainda nós temos a dificuldade de pessoas que possam ter o seu tempo com Deus. Então, nós estamos falando que o compromisso com o reino de Deus é a prioridade máxima. Só que também, meus irmãos, há um outro comprometimento. Abre sua Bíblia para Lucas 9, 23. Abre sua Bíblia lá, Lucas 9, 23. Vamos lá, meus irmãos, não se importe, o Miguelzinho está ainda se acostumando com o mundo aqui, tá? Então, deixa ele bem à vontade. Lucas 9, 23, alguém leia para nós, por gentileza. Entenderam, meus irmãos? Se o primeiro lugar, ou o nosso primeiro compromisso é ter a prioridade máxima, o reino de Deus, também nós temos um outro compromisso que é renunciar a si mesmo. Jesus deixou bem claro que se alguém quer ser o meu seguidor, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Acabei de dar um exemplo. Nós temos tempo para todas as coisas. Negar-se a si mesmo é entender o seguinte: não, eu tenho que parar tudo o que eu estou fazendo e dar um tempo de qualidade para Deus. Não é ter um tempo apenas, mas é ter um tempo de qualidade para Deus. É poder orar, nem que sejam 10, 15 minutos. Não existe um período. Pastor, quanto tempo eu devo orar? Quanto tempo você pode? Eu só não acho que aquela oração rápida, Senhor, perdoe todos os meus pecados, abençoa a minha vida, em nome de Jesus, amém. Isso não funciona. Jesus deixou claro na oração do Pai Nosso em Mateus 6, sobre a importância de nós darmos ações de graças a Deus, de nós confessarmos os nossos pecados e nós trazermos as nossas petições diante do Senhor. Então Jesus deixa claro que para todo e qualquer seguidor de Cristo, é importante negar as suas vontades em detrimento do reino de Deus. Uma frase muito interessante de John Stott. O chamado de Deus é radical. Na verdade, ele usa Cristo. O chamado de Cristo é radical. Ele exige nada menos do que tudo. Entenderam? Então, o chamado de Cristo é radical. O Senhor exige nada menos do que tudo. Como assim, pastor? Lucas 10, 27. Abre sua Bíblia lá. Lucas 10, 27. Alguém leia para nós por obséquio. Palavra bonita. Entenderam, meus irmãos? Quando o John Stott fala que ele exige nada menos do que tudo, amarás o seu Deus, Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós não podemos, meus irmãos, dividir o nosso coração com as coisas que esse mundo nos oferece. Mas, pastor, eu amo a minha família. Não há problema nenhum em amar a nossa família. O que nós não podemos é colocar Deus em segundo plano. É fazer com que o Senhor seja deixado em último lugar na fila do nosso coração. São esses os compromissos que nós devemos ter com o reino de Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, quais são as características de quem é comprometido com o reino? Veja Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2, eu lerei essa passagem. Colossenses 3, 1 e 2. Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: portanto, se
fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, meus irmãos, vocês entendem os superlativos aqui? Como é importante que o nosso foco sejam nas coisas celestiais, não nas coisas daqui do mundo. Meus irmãos, para a glória de Deus e não para a glória do homem, e eu sei que eu serei provado acerca dessas questões, eu tenho procurado, meus irmãos. Mesmo que talvez algumas vezes sem sucesso, eu tenho procurado, ao tomar algumas decisões, em meu pensamento, orar ao Senhor. Senhor, o que eu devo fazer? Ou quando algumas coisas não saem do jeito que eu gostaria, como por exemplo, a irmã Lívia, a geladeira dela deu problema, nós providenciamos uma geladeira para ela. Era para a geladeira chegar na sexta-feira, mas não chegou. Ela ficou aguardando até as 9h30 da noite, e o bendito eletrodoméstico não chegou. Estava dizendo ali no aplicativo que chegaria, e aí ela, pastor, eu não posso receber a geladeira amanhã, de manhã, e não posso receber na segunda-feira. Aí eu, puxa vida, e agora? Naquele momento eu falei, ó Senhor, o Senhor tem um propósito em todas as coisas, vamos descansar no Senhor, o Senhor sabe de tudo. Pois bem, meus irmãos, no sábado à tarde, no momento que ela tinha chegado em casa, eis que o caminhão para na frente da casa dela com a geladeira no momento que ela precisava. Eu quero dizer o que para vocês? Que existem situações que não estão debaixo do da nossa força. Por mais que nós queiramos, nós não podemos mudar absolutamente nada. O que é importante nós fazermos é nos submetermos à vontade de Deus. Existem situações pelas quais nós esperamos, ou nós queremos, ou nós oramos, mas simplesmente não é a vontade de Deus. Nós vamos orar por toda a nossa vida, mas se Deus não quiser, meus irmãos, simplesmente não vai acontecer. Mas se nós descansarmos no Senhor, pensando que dentro do propósito de Deus há um plano maior, haverá uma paz muito maior que encherá o nosso coração. Então, o que o apóstolo Paulo fala aos Colossenses é a importância de nós estarmos comprometidos com o reino, de pensar, de focar a nossa vida nas coisas celestiais. Pergunta é: quem você hoje gostaria que estivesse com você na eternidade? Talvez nós vamos nos encontrar, eu digo talvez porque a gente não sabe quem são aqueles que já receberam Cristo como Salvador. Mas ontem, no meu momento de oração, me peguei pensando do nada, quem eu gostaria de ver primeiro quando eu chegar na presença de Jesus? Aí eu pensei assim, não vou falar Jesus, porque eu creio que quando abrir os meus olhos eu já vou contemplar a face de Cristo. Mas uma das pessoas que eu gostaria de ver, em primeiro lugar, é a minha avó. Porque sabe, meus irmãos, a minha avózinha faleceu em 2011. E nós tínhamos aí nós tínhamos um costume de todo Natal, nós tínhamos aí um almoço na casa da minha avó e a toda a família, e depois que ela faleceu, isso acabou como fumaça, se dissolveu. As pessoas simplesmente não fazem mais isso. Mas dentre tantas pessoas que eu quero rever, a primeira que eu gostaria de dar um abraço era a minha avó. Isso é pensar nas coisas do alto. Como esses pensamentos, eles devem inundar os nossos corações. É talvez pensar que a gente vai poder conversar com Paulo, com Pedro, com os apóstolos, a gente poder correr atrás de Adão, né, com um pedaço de pau na mão, né, de Adão e Eva, por que eles comeram do fruto proibido, né? Então, são coisas, irmãos, que devem inundar o nosso coração, pensar nas belezas da eternidade. Por exemplo, será, Jorge, que a gente vai comer churrasco no céu? Não sei. A gente não sabe. Churrasco é uma coisa tão boa, não é verdade? Então, existem coisas que a Bíblia não fala, mas que nós podemos guardar em nossos corações.
Tudo isso faz parte do nosso comprometimento com o reino. E dentro dessas questões, nós precisamos entender que há necessidade de nós nos submetermos ao rei. Filipenses capítulo 2, versos 10 e 11. Outra pessoa, por favor, vá para João 14, 15. Então, meus irmãos, há algumas características que verdadeiramente demonstram quem é comprometido com o reino. A primeira delas é focar nas coisas espirituais. A segunda característica é a submissão ao rei. Filipenses 2, 10 e 11. Alguém leia para nós, por favor. Não tem vergonha não, pessoal. Filipenses 2, 10 e 11. Então, meus irmãos, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando nós falamos sobre a submissão ao rei, aqueles que são servos precisam reconhecer quem é o Senhor. Honrar ao Senhor. Você sabe que na antiguidade, quando se comparecia perante o rei, tinha-se uma reverência. Algumas pessoas dobravam os joelhos no chão. Alguns que pediam perdão aos reis no passado, eles ajoelhavam e encostavam a sua testa no chão como uma maneira de humilhar-se perante o rei. Eu não estou dizendo que nós precisamos fazer isso. Se você sentir no coração que tem que fazer isso para pedir perdão a Deus, faça. O importante é clamar ao Senhor por perdão. Mas é importante que nós possamos reconhecer quem Ele é. Um dia, aqueles que não são cristãos, eles reconhecerão a superioridade de quem reina. Os seus joelhos dobrarão e a sua língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Só que ali será tarde demais, aonde posteriormente serão lançados para dentro do lago de fogo. Mas para nós que somos salvos, isso é o que transforma as nossas vidas, reconhecer quem é o Senhor. João 14, 15. Entenderam como tantas vezes nós temos um advérbio de condição aqui? Qual que é a condição? Se. Essa palavrinha. Vários versículos começam com a palavra se. Se confessarmos ao Senhor, se confessar com a sua boca, crer com o seu coração. Se confessares os seus pecados, ele é fiel e justo. Aqui nós temos, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Então é uma lógica. Aqueles que se dizem cristãos, mas não são obedientes a Deus, amam a Deus? Chacoalhe sua cabeça aí para eu saber que vocês estão vivos. Alguém que não obedece a Deus, ama a Deus? É o que a palavra de Deus diz, meus irmãos. O apóstolo João vai dizer que nós não devemos amar da boca para fora, só com palavras, mas de fato e de verdade, com atitudes. Essa é a maneira que nós devemos amar. Eu amo a minha esposa, mas se eu não demonstrar, é um amor vazio. Eu amo aos irmãos, mas se eu não demonstrar, é um amor vazio. Não tem valor nenhum. Então Jesus deixa claro que a maneira que nós demonstramos que amamos a Deus é através da obediência. Uma segunda característica é a busca pela justiça no reino de Deus. Você não precisa abrir, mas Miqueias capítulo 6, verso 8 vai dizer: Ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então, quem busca o reino também busca viver de acordo com a justiça de Deus
refletindo o seu caráter em ações e em atitudes. Recentemente eu perguntei, crentemente? E aí? Crentemente ou não? Não devia, mas mente. Pior crente que existe é aquele que, em vez de viver para Cristo, vive para satisfazer os seus pecados. Porque, segundo a palavra de Deus, o crente precisa amar a justiça. Nós estamos aí, não vou falar sobre política, por favor, mas nós estamos aí com algumas discussões sobre as questões financeiras, como será no futuro, né, no futuro próximo, que você precisa declarar, deixar de declarar e tudo mais. Sabe qual que é o problema, meus irmãos? Nós vivemos, sim, num país onde nós somos amordaçados pelos impostos. Mas, por exemplo, o cristão, ele pode sonegar impostos? O cristão pode mentir na declaração de imposto de renda? Pode? Nós não podemos. Porque quem deve julgar a nós e este mundo mal é Deus. Se há alguma coisa que nós podemos fazer e nos esforçar para fazer o correto, nós temos que fazer. Não importa quem é o governador, quem é o presidente, quem é o nosso prefeito, porque a palavra de Deus deixa claro que quem colocou essas pessoas no devido lugar foi Deus. Então, como cristãos, nós devemos amar a justiça. É o nosso foco. Mas também, meus irmãos, uma outra característica de quem é comprometido com o reino é a participação na missão do reino. Mateus 28, 19 e 20. Eu acho que a maioria dos irmãos sabem aí de cor. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se nós cremos que Jesus é conosco todos os dias, meus irmãos, nós temos o poder para pregar o Evangelho. Nós temos o poder e a responsabilidade de pregar o Evangelho, porque também esse é um compromisso que nós temos. O Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Entenderam? Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Por quê? Não é só a irmã Kimberly, que veio lá dos Estados Unidos, que tem a alcunha de missionária, ela só que tem que pregar o Evangelho. Porque Jesus, quando declarou isso, está em Mateus 28, 18 a 20, ele fez de nós todos missionários. Então o dever paira sobre nós de anunciar o Evangelho. Então, ou nós somos pregadores do Evangelho, ou nós somos impostores, que dizemos que amamos a Deus, mas não obedecemos os seus mandamentos. Uma outra e última característica de quem é comprometido com o reino é uma vida de serviço. Mateus capítulo 20, verso 26 a 28, alguém leia para nós. Mateus capítulo 20, versos 26 a 28. Vamos lá. Vinte e oito. Então, meus irmãos, guarde essa palavra no seu coração, essa frase. Quem quiser ser o maior, que seja
servo. Não é isso que ele disse? Não é isso que Jesus falou? Olha, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Nós não estamos falando de tamanho, nós não estamos falando de largura, nós estamos falando de uma vida de serviço ao Senhor. Se nós amamos a Deus, nós obedecemos os seus mandamentos, nós amamos a Deus de todo o coração, mas amamos o próximo como a nós mesmos. Então Jesus deixa claro que aquele que quer ser grande diante de Deus é aquele que vai servir. Então um crente que não serve dentro da igreja, não serve para nada. Serve para nada. Só para dar dor de cabeça. Então, meus irmãos, uma vida de serviço, e a gente vai destrinchar um pouco mais isso já já, o comprometimento com o reino se doa em amor e em serviço, seguindo o exemplo de Cristo. Jesus, enquanto esteve nesse mundo, mesmo sendo rei e criador de todas as coisas, ele serviu. Ele serviu a todos aqueles que ele pôde. Em quarto lugar, como viver comprometido com o reino. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, meus irmãos, em último lugar, como nós podemos viver comprometidos com o reino de Deus? Primeiramente, alinhe suas prioridades com as de Deus. Mateus capítulo 6, verso 10, quando Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso, ele vai dizer: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração do Pai Nosso, nós não oramos pelo estabelecimento do reino de Deus? Sim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino. Então nós oramos pelo estabelecimento do reino físico de Deus. Mas é importante também nós examinarmos as nossas decisões e ver se elas refletem verdadeiramente os valores do reino de Deus. Será que as decisões que nós estamos querendo tomar, elas realmente se alinham com a vontade de Deus? Não só valorizar, meus irmãos, ou dar prioridade com, alinhar as nossas prioridades com as de Deus, mas também viver comprometido com o reino diariamente é investir em relacionamentos eternos. 2 Timóteo 2:2. 2 Timóteo 2:2. Alguém leia para nós, por favor. Então, meus irmãos, Paulo está dizendo a Timóteo: o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos a instruir outras pessoas. Então, investir em relacionamentos eternos é investir na salvação e no crescimento espiritual de outras pessoas. E dentro dessa perspectiva, meus irmãos, nós precisamos construir amizades centradas em Cristo. A grande situação é que nós precisamos entender que os nossos melhores amigos estão dentro da igreja. Eles precisam estar aqui. Nós precisamos construir laços fortes. O maior problema é quando nós colocamos questões humanas e seculares à frente da necessidade que nós temos de compartilhar a nossa vida com os nossos irmãos em Cristo. Paulo disse aos Gálatas: levai as cargas uns dos outros.
Só que muitas vezes nós precisamos olhar os defeitos dos outros sem ao menos nos atentar nas suas qualidades. Ou lembrar dos pecados ou das falhas que outros cometem, sem dar o devido valor àqueles que estão na igreja servindo junto com a gente. Quando a igreja primitiva tinha tudo em comum, eu já expliquei, eles não tinham todas as coisas, todos os gostos e personalidades, mas eles tinham o desejo de servirem ao Senhor de todo o seu coração. Então, construa amizades centradas em Cristo. Mas também, meus irmãos, é importante que nós sejamos generosos e possamos contribuir com o reino de Deus. Mateus 6, 19 e 20. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Então, meus irmãos, nós, como servos de Cristo, como aqueles que aguardam o reino físico de Deus, nós precisamos ser generosos com a causa de Cristo. Eu estava dizendo para vocês, nós vamos, com a bênção de Deus, a partir de quarta-feira, somente nos cultos da noite, fazer os cultos aqui embaixo. Eu pergunto para vocês, vocês acham que a igreja comprou o ar-condicionado como? A gente ligou lá para a empresa e falou, vocês dão para a gente? Vocês acham que é assim que funciona? Não é, meus irmãos. As coisas que nós temos vêm através da contribuição daqueles que são fiéis. O problema é que muitas vezes existem pessoas que gastam com N situações, mas esquecem da responsabilidade de contribuir com a obra de Deus. Vocês têm impostos para pagar nesse mês? Eu também tenho. A igreja também tem. Se nós queremos continuar abertos, nós precisamos pagar os impostos. E como nós pagamos? Através da contribuição generosa de todos. Todos vocês sabem. Nós entendemos pela palavra de Deus que ninguém é obrigado a contribuir. Porém, Paulo vai dizer aos coríntios que nós precisamos dar a Deus com alegria, com a motivação correta de que todo o valor ele é revertido para nós mesmos. Todo o valor que nós contribuímos é revertido para nós mesmos. Quando nós estivermos lá, regados a um vento geladinho, naquele calor senegalês que vai fazer na quarta-feira, nós precisamos lembrar que isso também faz parte da nossa contribuição, para que todas essas benesses nós possamos continuar. Então é importante a compreensão de que os tesouros eles precisam ser acumulados nos céus e não somente na terra. Não há nada de mal você querer ter boas coisas aqui nesse mundo, mas também nós precisamos acumular tesouros nos céus e para isso também uma parte é importante ser generoso. A generosidade é uma expressão do nosso compromisso com Cristo. E em último lugar, uma última maneira de nós vivermos comprometidos com o reino diariamente está em Filipenses capítulo 3, verso 20. Último versículo dessa noite. Penúltimo, na verdade, porque nós vamos repetir Mateus 6,33. Alguém leia para nós, Filipenses 3:20. Céu, Brasil? Falando de pátria, tá? Céu, Rio Grande do Sul? Uma das coisas mais bacanas que eu vejo aqui no Rio Grande do Sul é o amor do povo pela terra. Eu sei cantar todo o hino rio-grandense. Alguém me perguntou, qual é o hino de São Paulo? Eu falei, eu nem sabia que São Paulo tinha hino. Porque lá, isso pra gente, patriotismo do nosso estado, ó. Só que antes de defender com unhas e dentes, quando eu cheguei aqui, não vou contar essa história muito distante, mas quando eu cheguei aqui lá em Longínquos 2008, tinha um camarada numa igreja aí que batia no peito dizendo que o Rio Grande do Sul deveria se separar do Brasil. Olha, irmãos, isso não compete a nós. Não há problema nenhum em você ser patriota a esse extremo de achar que nós deveríamos ser
uma nação separada do Brasil. Eu até acho que talvez hoje eu apoiaria. Mas para o cristão, o nosso país, a nossa pátria está nos céus. Um dia nós estaremos lá. Então há e deve haver essa expectativa de que nós um dia habitaremos na pátria que nós pertencemos. Nós não pertencemos a esse mundo. João vai dizer que o mundo passa bem como os seus pecados, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essas coisas, elas são passageiras. Aquilo que nós temos aqui não deve ser a nossa prioridade. Então, não viva para esse mundo, mas para o que é eterno. Para concluir essa noite, meus irmãos, pergunto a vocês: o reino de Deus hoje é a sua prioridade máxima? É para aquilo que o seu coração e a sua mente estão voltados para servir a Deus, para obedecer os seus mandamentos, para ter comunhão com os seus irmãos, para amar a palavra, para amar o tempo de oração, para ser generoso com a obra de Deus, para amar missões, para amar a pregação do Evangelho? Será que realmente o nosso coração está verdadeiramente tendo prioridade máxima servir a Deus? Ou será que nós estamos sendo distraídos por todas essas coisas que o mundo nos oferece? O que Jesus nos convida, meus irmãos, é a buscar o seu reino acima de tudo. E quais as decisões que cada um de nós precisamos tomar para que este reino ele seja uma verdade nas nossas vidas. Lembre que o reino de Deus está em nós. Se nós não estamos vivendo, o problema não está em Deus, o problema está em nós. O desafio para essa semana, meus irmãos, talvez é você decorar Mateus 6,33. Nós vimos hoje duas crianças que falaram alguns versículos. Será que nós aqui não conseguiremos decorar Mateus 6,33? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos refletir nessas coisas, meus irmãos, principalmente na parte de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, meus irmãos, ao ver essa imagem, cada domingo, nas próximas 50 semanas, cada ano tem aproximadamente 52 semanas. Nós estamos na segunda semana do ano. Ao olhar essa imagem, nas próximas 50 semanas, lembre-se de que maneira isso verdadeiramente reverbera em nossos corações. Como isso é uma verdade nas nossas vidas. Será que eu fui transformado pelo Evangelho? Será que eu estou comprometido com o reino? Talvez há em nosso meio alguém que nunca conheceu Jesus Cristo como Salvador, nunca tenha sido transformado pelo Evangelho, não conhece o que é o reino de Deus. Para isso, eu digo a você, é importante que você possa clamar que Jesus seja seu Senhor e Salvador. Para isso, você não precisa pagar, você não precisa fazer nada extraordinário, mas você precisa confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor. Você precisa crer no seu coração que Cristo ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que serás salvo. Essa é a transformação que o Senhor espera de cada um de nós. Então, quero convidar vocês a baixarem suas cabeças, fecharem os seus olhos, porque apenas eu quero que o Espírito Santo possa trabalhar no seu coração. Que a voz do Espírito Santo seja, além da minha, a única voz que você vai ouvir agora. Todos vocês que me ouviram essa noite sabem qual é o termômetro do seu coração quanto ao reino de Deus. Estar na igreja faz parte desse compromisso que nós temos. Mas é apenas uma das questões importantes que nós precisamos fazer. Será que verdadeiramente a sua vida durante a semana, durante cada dia, você tem transmitido os valores do reino de Deus em seu coração, nas suas atitudes? Será que realmente você tem demonstrado que você ama a Deus através da obediência?
Porque se não estiver, é importante que você clame ao Senhor que te perdoe. Essa é a maior beleza de nós sermos cristãos. A comunhão com Deus está a uma oração de distância. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nesse momento, você pode clamar: Senhor, me perdoe. Me perdoe por ser fraco, me perdoe por ser preguiçoso, me perdoe por não dar o devido valor ao Senhor, me perdoe porque talvez eu estou permitindo que a ira, que a amargura, eu estou permitindo que as ansiedades, que as tristezas, elas possam tomar conta do meu coração, quando na verdade eu preciso buscar o teu reino. Eu preciso crer nos propósitos do Senhor na minha vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, faça isso, clame ao Senhor, peça perdão e clame ao Senhor que te ajude e entenda. Deus é um Deus de paz, não é um Deus de confusão. A vontade de Deus é que todos nós possamos ser fiéis. Então, clame ao Senhor e viva a partir de hoje, crendo que Deus está contigo. Agora, você que está aqui essa noite, caso você não tenha certeza de qual o destino da sua alma quando você morrer, você pode clamar a Jesus que seja o seu Senhor e o seu Salvador. Para isso, eu vou pedir que você me procure, ou a mim, ou a minha esposa, ou alguém da sua confiança, e diga: eu gostaria de saber como eu posso entregar minha vida a Jesus. Nós teremos o prazer de abrir a Bíblia e podemos te explicar de maneira mais prática como você pode ser transformado pelo Evangelho. Vamos orar. Senhor, o Espírito Santo do Senhor conhece os nossos corações e as nossas necessidades. Eu clamo a Ti que a todos aqueles que hoje clamaram ao Senhor por perdão e para que o Senhor fortaleça seus corações a fim de que sejam homens e mulheres de Deus, comprometidos com o Seu reino, que o Senhor, ó Deus, possa fazê-lo como eu sei que o Senhor já faz, mas que seja cada vez mais visível a cada um. Às vezes nós precisamos, ó Deus, de uma manifestação mais clara do Seu poder, e não que o Senhor não esteja fazendo, mas muitas vezes os nossos olhos estão fechados para isso. Então, ó Deus, eu clamo ao Senhor, abra os nossos olhos, ó Deus, faça com que nós vejamos o Seu poder, transforme as nossas vidas, ajude-nos a ter propósito de vida. Mas também eu peço para que o Espírito Santo quebrante cada coração, principalmente daqueles que não sabem qual o rumo da sua alma ao morrer. Que hoje seja a noite da salvação, ó Deus, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Por favor, Pai, dá-nos a convicção a fim de que esse ano sejamos verdadeiramente transformados pelo Evangelho e comprometidos com o Reino. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.